inspirado por Deus, se não apresentasse a minha casa, se não saudasse o meu amigo, o pastor Rogério, aleluia, se não cumprimentasse a igreja do Jardim Helena que está ali, glória a Deus, aleluia, e se não ovacionasse um glória a Deus na igreja de Sítio Conceição, que está ali. Isso nos compromete à comunhão de Deus. Amém? Então vamos falar da parte de Deus. Eu gostaria que a pastora Rúbia, em uma breve meia hora, palavra, pudesse saudar a igreja de Sítio Conceição, e aí nós vamos entrar aquilo que nos é pertinente. Amém? amém. Ela vai falar, ó, tem muito filho, é bom, né? Eu vou segurar, nós vamos revezar. Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz esteja com todos, amém? É um prazer enorme estar com vocês. Que você venha ficar firme nessa campanha, glória a Deus. Não falte nenhum dia. É 12 dias de clamor para... Então vai vir sua vitória na vida financeira, emocional e espiritual. Se você está desempregado, o Senhor já está providenciando essa campanha um bom emprego para você. Se você já é empregado, seu salário vai ficar 3 vezes maior. Se seu marido não está na igreja, ele vai se converter ao Senhor Jesus. Glória a Deus, eu creio nessa palavra poderosa. Se você não for em línguas, vai falar em várias línguas até o final dessa campanha. Então seja cheio do Espírito Santo de Deus. Fica 12 dias firmes. Não sai dessa bênção. Aqui tem a presença de Deus. A glória do Senhor está sendo manifesta neste altar. Quando cada pastor sobe neste altar, e porque o pastor Rogério e a pastora Gabriela são homens e mulheres de Deus. Amém? Agora recebo meu marido, o melhor pastor do mundo, que vive a palavra. Vocês vão receber uma verdade no altar. Porque eu vivo com ele 24 horas. Então é bom você ter um pregador que a mulher fala, ó, pode ir por esse caminho que você vai, ó, trilhar. Vai vencer, vai ser aqui mais que vencedor em Cristo Jesus. Receba o pastor Gabriel, aplaude no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, amém? Igreja querida, podem se assentar. Glória a Deus. Amados, para nós não tomarmos muito tempo, e o tempo voa, o relógio não para, vamos diretamente àquilo que interessa, a palavra do nosso Salvador. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 5, versículo 17. Mas espera aí, pastor, não é esse o tema, calma. Não seja apressado. Você nasceu de 9 meses. Até o final nós vamos chegar no tema. Aleluia. Quem veio aqui para ouvir uma palavra do céu, levanta a tua mão e dá um glória a Deus. Quem veio aqui porque não tinha o que fazer e a novela que você assistiu acabou, levanta a mão e fala, eu estou aqui. Não está aqui, né? Muito bem, então vai dar tudo certo. O Espírito de Deus vai manifestar agora. Evangelho de São João, capítulo de número 5, versículo 19. Você que encontrou, continua sentado, porque eu quero que você fique bem acomodado, que nós vamos navegar na unção do Espírito de Deus. Quero só fazer uma pequena ressalva, pastor Rogério. Fui em muitas igrejas, tenho ido em muitas igrejas ministrar a palavra de Deus, mas o que eu senti nesta noite nesse lugar, Aleluia. Antes mesmo de começar a ministrar a palavra, vendo as palavras que saíram da boca do pastor Rogério, meu corpo todo estremeceu na presença de Deus. As palavras que estão saindo da boca desse pastor aqui para vocês, amados, tem vindo direto do trono de Deus. Fiquei muito feliz de poder sentir o altar bem cuidado. Nós temos sido em muito lugar. É bom saber que verdadeiramente tem um pastor de ovelhas aqui. Senti a glória de Deus aqui sozinho. Verdadeiramente tem o nome de Deus cuidando de nós. Vocês estão bem amparados. Amém? Vamos lá, João capítulo 5, versículo 19, está escrito assim: disse-lhe, pois, Jesus. O que ele disse, igreja? Na verdade. Espera aí, deixa eu ler. Em mentira vos digo. É o quê? Alguém para me corrigir aqui?
O que está escrito na Bíblia? Então a verdade testifica a verdade no altar e a verdade está em você. Amém? A palavra tem que ser testificada. Quando a palavra é testificada, é o próprio Deus falando para mudar a sua história. O pastor Rogério falou uma frase. Ele nem me perguntou quando ele ministrar, e ele começou a falar, falei, será que é pregação? No sentido de pregador, mas na realidade foi Deus testificando, em verdade, é o próprio Deus dizendo. Aleluia! E o que ele disse? Ele disse assim, que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o filho dá vida a quem ele quer. Porque o pai a ninguém julga, mas deu ao filho o poder de julgamento, para que todos honrem ao filho, assim como honram ao pai. Quem não honra o filho, tampouco honra o pai que o enviou. Glória a Deus e graças a Deus. Glória a Deus. Amados, para introduzir essa mensagem, e já que ela foi bem introduzida na palavra do vosso pastor, eu tenho uma palavra de Deus aqui em um subtítulo dizendo assim: quem é o seu pai? Olha para o teu irmão, esse irmão bonito, ungido da unção de Deus, e fala assim para ele: quem é seu pai? Fala para ele: você conhece? Se ele fez uma cara de alguém que não sabe nem o que está tendo falado nesse lugar, é porque provavelmente ele ainda é órfão, mas Deus vai trazer ele para a presença dele e vai mostrar que ele é pai. Ele não entendeu ainda, tem um pai aqui nesse lugar. E eu anotei algumas coisas aqui para compartilhar com a igreja, que diz assim, ó: você não pode nada sem pai. Amém ou amém? Ou pode? Imagine você, a Tabita, minha filha. Quantos meses tem a Tabita, meu amor? 3 vezes. Eu falo assim: Tabita, vai à padaria comprar pão. Ela vai? Sim ou não? Não vai? Mesmo? E por que ela não vai? Porque ela o quê? Ela ainda é muito pequena. Amados, muitos de nós, quando chegamos ao Evangelho, nós somos igual a uma criança, igual a nada. Nós chegamos no Evangelho e temos que aprender o que fazer, e como fazer, e para que fazer. O que eu disse? O que eu disse? Tem alguém vivo nesse lugar? Amém. O que eu disse, igreja? Nós temos que aprender o que fazer, como fazer e para que fazer. Porque uma criança, na idade em que minha filha ela está agora, ela não tem nenhum objetivo a não ser cuidada. Veja bem, a Tabita ela está desprotegida aos olhos de qualquer outro humano que não seja o pai e a mãe. Porque o pai e a mãe estão o tempo inteiro protegendo a criança para que ela cresça em estatura e também na graça. Assim é Deus com a igreja. Quando nós nos aproximamos desse lugar, nós não nos aproximamos da igreja. Eu mesmo, pastor, eu sou um bebezinho ainda. Veja bem, a minha conversão tem apenas 11 anos ou 14 anos de convertido, e convencido que sou convertido. E essa pequena idade que eu tenho foi gerada através de um bom ensinamento paternal. O que me fez ser um prodígio foi um bom pai espiritual prodígio e a boa mãe espiritual prodígio. Fez com que o menino crescesse na graça
e no conhecimento. Veja só o nosso mestre. O menino Jesus, aos 12 anos de idade, quantos anos? 12 anos de idade, ele estava ensinando os anciões dentro do templo, ou no pátio do templo. O que ele ensinara? Ensinara tudo aquilo que os anciões já sabiam, porém ainda não eram adultos espirituais. Eram mais criança do que o menino Jesus de 12 anos. Ou seja, tem pessoas na igreja que elas pensam que pela idade que tem, ela tem mais conhecimento do que uma criança. Dentro da igreja, a lógica humana é transformada. Dentro da igreja, e na hora que eu cheguei, por isso que eu disse de discipulado, pastor, na hora que eu cheguei junto com o pastor, eu fiquei ali, aqui na frente tinha algumas meninas, e elas não estavam brincando. Eu olhei atentamente para ver se elas estavam realmente adorando a Deus, porque aquilo me chamou a atenção, e eu até cutuquei alguns meninos ali. O meu coordenador de célula está aqui, cadê o Robson? Coordenador geral de célula da igreja. Você cuida de quantas células? 42 células no Jardim, né? Ele cuida de 42 células, e temos células de criança. E na igreja é ensinado sobre adoração. A criança, ela tem que aprender. O judeu, quando ele chega aos 12 anos, ele já conhece a Torá todinha. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele já conhece decorado tudo. Ele conhece decorado porque aos 12 anos ele é levado ao templo para ser provado no conhecimento dos pais, não no conhecimento do filho. Quem é provado não é o filho, é o pai. Então o judeu, ele coloca a criança de frente de vários anciões, e a criança é perguntada sobre alguns lugares da Torá, e a criança recita a Torá inteira, para que ela seja avaliada como sendo um bom ouvinte, um bom aluno, e o pai é julgado como um bom professor e um bom ancião. Amados, nós estamos vivendo um tempo em que pouquíssimas igrejas, o que eu disse? Pouquíssimas igrejas têm um bom pai espiritual. Nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas estão sendo usadas pelo diabo para entregar para filhos rebeldes aquilo que não é deles de direito. Veja bem, você que não é um filho rebelde, veja bem, Deus tem preparado uma herança para você. Só 3 filhos aqui, eu acho que é bênção. 3 filhos deve ser rebelde, não é possível. Só sendo 3, amém? Vou falar de novo então, aí você pode dar um grito aí. Se não quiser brincar, não tem problema, deve ser rebelde mesmo. Vamos lá. Você que não é um filho rebelde, o seu pai tem preparado aqui nesse lugar uma grande herança para você. Vou gritar, né? Fazer o quê? Não. Deus conhece o teu coração. E Ele sabe aonde você vai chegar. Foi assim comigo há uns anos atrás. O pastor Rogério conhece meu pastor. Meu pastor, ele é... Eu não sei se a igreja conhece, pastor. Vocês conhecem o pastor Wilson? Conhece? Ele só dá aquele sorriso para vocês. Para líder. Eu fui treinado por ele. Reunião com o meu pastor era 3 horas da manhã. E aí se não chegasse no horário, porque 3 dias estava fechada a porta. Voltava para casa. E se voltasse bravinho, já não era mais líder. Depende do pai que você tem. Vocês têm um bom pai aqui, sim ou não? Amém. Se o pai de vocês é um bom pai, é porque vocês vão ser um bom filho. Amém. E ainda vai dar testemunho do bom pai que teve. Olha eu aqui falando para o mestre. Então veja bem, o filho só conhece e faz tudo igual ao pai se estiver bem próximo do pai. Filho que se afasta do pai não vai aprender nada. O máximo que ele vai aprender é a criticar o pai por aquilo que ele queria fazer. Veja bem, eu disse que a Tabita não pode ir na padaria. Pode ou não pode? Mas o Samuel já pode. Sim ou não? O Samuel tem quantos anos, amor? 6 anos? O Samuel já pode ir na padaria? Quem concorda que ele pode ir? Levanta a mão, deixa eu ver.
Que é isso? Não pode? Por que não pode, gente? Porque o pai ainda mantém um cuidado. Ele até pode, mas o pai é tão cuidadoso que o pai fala assim: meu coração está apertando. O filho na padaria sozinho, um ladrão pode roubar ele, um sequestrador pode levar ele embora, ele pode ser atropelado, ele pode ser roubado também, o dinheiro que eu vou dar para ele. Olha a preocupação de um pai. Muita gente fala assim: nossa, pastor, mas não é, mas é pai, está preocupado com o filho. Então não é porque você tem a idade que você tem, que você até pensa que pode fazer o que quer, que você pode. O Samuel olha para mim e fala assim: pai, eu posso ir, pai, eu já sou grande. O que é isso? Você foi sua mãe? Eu estava vindo no caminho, os irmãos falaram assim: o Robson, coordenador de célula, falou: pastor, teve um problema lá na célula. Eu falei: qual foi? Não é nem célula ainda. É que teve uma abençoada lá, uma abençoada, já tem uns 4 anos na igreja. 4 anos, é filho, né? Ele é pequenininho. 4 anos na igreja, pastor. Falou assim para ele, o Robson: ô líder, o que foi? Você precisa vir lá em casa. Eu estou ouvindo passos na minha casa. Aí ela falou assim: e o meu marido também está ouvindo, mas ele é mais medroso do que eu. Aí o Robson, que é chamado do poder de Deus, ele falou assim: deixa que eu vou lá expulsar esse demônio. O meu filho, quantos anos você tem na igreja? 3 anos. Deixa eu falar, pastor. O Robson era Timóteo há 3 anos atrás. Eu tenho na igreja líder de excelência, líder 10. Eu chamo de líder top. Eu tenho líder top na igreja, que aqueles já estão desde o comecinho do ministério. E para minha infelicidade, e para o meu choro, e vontade de bater neles também, nenhum deles se tornou um coordenador de célula que tinha que acontecer. Mas o Timóteo, de 3 anos, já é coordenador de 42 células. Glória a Deus. Glória a Deus. E por que isso? Quanto mais você cresce na graça e no conhecimento, mais Deus te exalta. Eu lembro um futebol que eu estava, eu levei o pastor Rodrigo e o pastor Paulo para jogar conosco futebol. E o Robson está aqui. Quantos anos você tem, Robson? 33. Você é filho? Você é filho? Filho? Mesmo? Meu Robson, 33 anos. 33, fica de pé. Olha o tamanho desse menino. Vem aqui do lado do pai. É grande demais da conta. Eu dei testemunho dele quando ele não era convertido lá no pastor Roberto. Eu preguei sobre ele. Tem gravado lá. Eu falando dele. Ele não era convertido ainda. Nós estávamos em oração e buscando ele, tirando ele da mão do diabo. Ele. E hoje está aqui. 3 anos só, viu? E o Robson? O Robson estava jogando futebol conosco lá no comecinho e ele estava aprendendo discipulado. E tudo na igreja é discipulado. Ou seja, na nossa casa o nosso pai fala para nós assim, nossa mãe, nosso pai fala assim: cuidado que o leite está quente. Aí o pai dá um alerta: o leite está quente. Aí o abençoadinho, parece que o pai falou assim: ele entendeu. Tem gente assim na igreja. O pai fala assim: cuidado que o diabo vai te pegar. Aí ele ouve assim. Eu acho que é assim que a Tata também entende. Eu olho para ela e falo assim: papaizinho. Olha esse que vai fazer. Como meu pai é retardado, eu não estou entendendo nada. E o Robson começou conosco, e aí ele foi pro futebol. Lá nós temos um futebol espiritual. Existe? Um campinho de futebol lá no céu. Aí o Robson entrou no futebol conosco lá. O filho começou a jogar bola. E lá tem um sistema o seguinte: o líder, ele discipula a equipe dele a perder o jogo. Uai, é uma estratégia. Porque quem vem do mundo, como é que o camarada vem?
a gente amansa o peixe. E aí o Robson ele vem daquele jeito, grandão desse jeito, todo estrambelhado. Vai jogar bola, ele joga bem. Na zaga. E aí o pastor Rodrigo foi jogar conosco. Vocês conhecem o pastor Rodrigo? Não, sério. E o pastor Paulo também. Foram lá conosco, como convidado. E levaram a igreja. Aí o Robson chegando do pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo é esse aqui. Não, tô brincando, não. Chegou mais. O pastor Rodrigo magrinho. Vai falar com a gente, dá até medo dele. Ele vai falar, já viu ele falando? Tá ligado? E aí ele chegou, ele é habilidoso, joga muito, joga. O Robson já chegou chegando. Eu já olhei logo pro líder. O líder já olhou. Ah não, cheguei direto com você, né? Cheguei direto no Robson assim. E aí, você é discípulo? Sim. Deixa eu falar uma coisa pra você. Como é que você derruba um pastor, rapaz? Desse jeito, você é louco. Você quer morrer? Você pode tomar um ataque fulminante aqui agora. Você é discípulo? Sim. Vai lá nele agora, pede perdão e dá a bola pra ele. Aí ele olhou assim, eu acho que na hora ele deve ter me entendido assim. Mas ele foi. Aí chegou lá, pediu perdão pro pastor. O pastor olhou pra mim e fez assim: pastor Paulo, eu não precisava. Eu falei assim: se não precisasse, Deus não tinha me colocado aqui. E mais, não tinha colocado ele aqui também. Deus nos colocou aqui para ensinar pessoas a serem servos de Deus, homens de Deus e mulheres de Deus. E muitas vezes a repreensão, ela vai parecer que é diminuição. Mas se eu chegar no Samuel, a senhora da escolinha, vou fazer no Jean, então, brincadeira, filho. Olha, já fui todo feliz. Mas você vai fazer o Samuel 6 anos. Consegue fazer? Vamos lá. Vai ser o Samuel agora. É a data, gente, só vamos. E aí o Samuel, ele pega e fala: vem mais pra cá pra você ficar aqui, para todo mundo ver sua carinha de Samuel. O Samuel, o senhor chega nele e fala assim: Samuel, não é para você fazer tal coisa. E o Samuel, criança geralmente ela vai e faz, né? Parece uns líderes, né? Ele fala: não faz. Eles falam: você manda em mim. Mas eu não sei se é recado que tá mandando pro pai. É ou não é? Sim ou não? Não, ele está aprendendo. Até ele aprender, demanda o quê? Tempo e eu falei para não fazer. Você está brincando comigo? Está achando que eu estou brincando? Está achando que eu estou brincando? Vai pro seu quarto. Vai pro seu quarto. Vai orar. Deixa eu te falar uma coisa. O Samuel pode sair de casa, gente. E por que ele não sai? Porque ele sabe que lá na casa dele ele tem um pai que ama, educa, ele ensina a fazer a coisa certa. Lembra disso? Deus só colocou o Samuel na minha vida para amar ele. O que foi, Samuel? O que foi? O que foi? Te amo. Samuel, eu vou te comprar uma bateria zerada. A sua. Depois o pai vai recompensa o filho. Mas o filho vai fazer de novo. E se fizer, então a culpa é do pai. Até aprender a culpa é de quem? Pastor, culpa? Ué, não aprendeu, é culpado. Não, pastor. Olha que a palavra de Deus diz que o pai não julga, mas o filho julga. Então ele julga o quê? Que ele está certo. Ele está certo, pessoal, de fazer errado. Então a condenação vem sobre o seu próprio julgamento. Não entendeu? Eu repito. Quando você pensa que está fazendo certo, desobedecendo a ordem certa do pai, não é o pai que está errado, é o seu mau julgamento de fazer errado. Isso não traz prejuízo para o pai, mas traz para o filho. Obrigado, Samuel. Que é Jean esse aqui. Não é lindo demais meus filhos, né? Guarda minha
assim, tá? Eu não vou conseguir colocar esse negócio de novo. Amados, veja só. Versículo 19 diz assim: e disse, pois, Jesus, em verdade, vos digo. Ou seja, Jesus vai mentir alguma vez? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pastor mente? Então tudo que ele fala no altar é verdade. Vai mudar a sua história. Aleluia! Mesmo que seja duro, seja repreensão, é para cuidar daquilo que Deus confiou nas mãos. Deus confiou um filho, uma filha espiritual para crescer em estatura e graça, para fazer as mesmas coisas que o pai. Não entendeu isso? Ele diz que o pai, ele outorga a autoridade ao filho, e tudo quanto o pai fizer, o filho vai fazer igual. Ok? E fazer igual que o pai faz não é fácil. João, não é fácil, mas é bom, porque sabe que é melhor do que aquilo que você pensa fazer. Veja bem, quando o filho vê o pai fazer, ele precisa aprender a fazer o mesmo que o pai faz. E para aprender, demanda atenção no tempo. O que eu disse? Teve uns falando aqui que falou. Atenção. Por isso tem muitos que não aprendem. Até está na igreja, mas atenção não tem. E aí não cresce, aí não aprende. Isso não aprende, não pode fazer o mesmo que o pai faz. E a única coisa que o pai fez foi dar a vida do filho. Entregou a vida do filho para sacrifício dos outros filhos que viriam depois. É mais ou menos assim, ó. As adoradoras que chegaram. Vocês fizeram chorar. É muito gostoso chegar num lugar e ver crianças. São crianças, né, gente? Porque tem gente que fala, não, essa já é pré-adolescente. É criança ou é já junior? Juniores. Desculpa, tá? Tem que pedir desculpa. Vocês sabem que isso tem que ensinar. Eu não sou mais criança, eu sou junior. Tem que entender. Então, as juniores chapadas da glória de Deus. Eu falei com o Robson, tem uma ordem, ó. Quero que imita aquela igreja. Pastor Rogério, quero meu junior tudo adorando. Nossa, pastor, quer imita, ué? Tem que aprender com o pai. Eu fui forte nessa, hein? Por quê? Porque quem está aqui no altar, naquela hora, é a autoridade do pai. Quem é representante desse altar? Quem entendeu, diga amém. Amém. Amém, irmão? Amém. E tudo que é bom tem que ser feito igual. Porque essa é a ordenança da palavra de Deus. Quem vai fazer diferente? O irmão é melhor em línguas assim. Orianda andava na cheira, assim, era a cheira Orianda. Golaço. Joga fora esse negócio. Tem que fazer igual, pai. Amém, não? Aí depois o pai pegou e falou assim: vou ensinar, filho. Fala, orianda lá, chorianda lá, cheira. Orianda lá, chorianda. Olha, tranquilo, filho. Agora vai você sozinho. Orianda lá, cheira. É louco. Vamos lá. Ainda no versículo 19, o que representa aquilo que ele diz, pois Jesus de verdade, olha o que ele diz: faça o mesmo que seu pai faz. O que o filho faz? O mesmo que o pai? Presta atenção, se o pai é desobediente, o filho tem que ser o quê? Porque o pai é desobediente, o filho vai ser igual. Mas se o pai é abençoado, e o pai é ungido, e o pai se não são, tem glória, sabe aquele? Está entendendo o mistério ou não? Se quem está pegando, diga amém. Amém. Tudo o que o pai faz é bom. Amém. Tudo que o pai faz é bom. Então quando você faz o que o pai faz, se o pai é vitorioso, agora, a maior pergunta: quem é seu pai? Meu pai é Deus. O pai é Deus, mas deu autoridade para o filho, que é tão espiritual que se tornou pai, que gerou
gerou filho. E ele é tão espiritual que gerou pai. Porque eles vão ganhando almas e vão sendo pais espirituais. E os filhos espirituais vão ser da mesma linhagem do pai espiritual. Daqui a pouco está todo mundo assim, do mesmo jeito. Como? A imagem e semelhança do Deus Criador. Olha aqui o guardinho com a semana inteira para falar. Aleluia. Querido, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Imagem é formosura. Olha para o irmão, você é bonito, hein? Se a irmã for casada, você vai para o outro lado, pelo amor de Deus. Mas como nós não cuidamos? Top. A imagem é formosura. Você é feita a imagem de Deus. Agora, semelhança, caráter. Você é igual a Deus, parecido com Deus, e também deve ser no caráter. Imagem externa, caráter, semelhança interna. Então, o que o Pai é e significa para nós, nós somos e significamos o outro. Se o Pai é o Verbo, João capítulo 1, e o Verbo é a palavra, então a palavra é referência para o Filho. Então, o que o Pai fez, o Filho faz. Aleluia. Nos tornamos semelhantes a Deus em cumprir a palavra de Deus e não a nossa palavra, o que nós queremos dizer. Porque senão o Pai fala, não vai na padaria, filho, senão você vai morrer. Aí meu pai fala, eu vou. Ô seu abençoado, onde é que você estava? Eu estava debaixo da cama, pai. Ainda mente, você entra. Você estava onde? Eu te procurei embaixo da cama e não te achei. Não, pai, não era embaixo da sua, era embaixo da minha. Não, eu procurei das duas. Lembra o que aconteceu lá quando Deus deu uma passeada no jardim do Éden? Adão, já mudei agora, quase foi Abraão. Adão, onde você está? Debaixo da cama, pai. Abraão na cabeça de Abraão aqui. Pronto, foi isso. Por isso que eu não abri a Bíblia aquela hora, viu? Você não abriu a Bíblia. Vamos tirar o foco. É aquilo que o Espírito quer usar. Adão, cadê você? Senhor, eu tive vergonha e me escondi. Ei, o primeiro sintoma de pecado, de erro e desobediência é se afastar do Pai. Se você está com problema, você se aproxima do Pai para resolver o problema. E aí o Pai te dá a palavra e essa palavra